a Janaína Rueda. Janaína Rueda é chefe autodidata, ela é dona de bar premiado em São Paulo e é referência quando se trata de gastronomia boêmia. Acho que muita gente já deve ter experimentado um bolinho dela. Seu novo projeto acaba de sair do forno e é o livro 50 Restaurantes com Mais de 50. 5 décadas da gastronomia paulistana. Esse livro é resultado de 2 anos de trabalho, de mapeamento, e ele apresenta pratos de restaurantes de São Paulo que se confundem com a história da cidade. A Janaína também, ela comanda o projeto Cozinheiros da Educação, e ela tem, a convite da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ela tem treinado, ensinado técnicas para as merendeiras e melhorando o sabor do que chega para os 5 milhões de alunos da rede pública, para os 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de alunos da rede pública. E a Janaína vai... Aliás, ela é ex-aluna de rede pública, de escola pública, Janaína. Ela estudou na Escola Estadual Maria José, que foi a primeira a receber esse novo cardápio. A Janaína vai falar para a gente, a palestra dela se chama Cozinhar para Educar. Seja bem-vinda, Janaína. Ela já me apresentou, então eu sou Janaína Rueda. Quando fala cozinha boêmia, né, pensa que é uma mulher que fica cozinhando na noite, né, essas coisas. Não. Até gosto mesmo, sou mais notívaga do que de dia. Meu marido também é cozinheiro, ele trabalha mais de dia, eu trabalho mais à noite, escrevo e, enfim, quando tenho que treinar as merendeiras, eu acordo 5 horas da manhã. E aí a gente passa para esse lado diurno. Bom, a minha história é uma história assim bastante dinâmica, porque eu comecei vendendo sapato aos 13 anos de idade, ali no Top Center 3 da Paulista. Depois me tornei vendedora de roupas em shoppings. Fui corretora de imóveis. Fui trabalhar numa empresa de vinhos, uma importadora muito grande de vinhos, porque eu adorava essa coisa de cozinhar, de vinho. A minha mãe trabalhava em restaurante, trabalhou em restaurante Hipopótamos, depois trabalhou no Gallery, que eram 2 clubes com restaurantes em São Paulo. E aí eu comecei a me engajar, quando eu comecei a trabalhar com vinhos, com a cozinha. E conheci um cozinheiro, que já era bastante renomado, Jefferson Rueda, e comecei a me interessar mais ainda. Nós nos casamos, eu comecei a cozinhar para ele, e resolvi abrir, então, depois de 8 anos trabalhando com bebidas, numa empresa multinacional francesa, que depois eu fui contratada e fiquei lá durante 8 anos, eu quis abrir um negócio meu, que era o Bar da Dona Onça, que é o Bar da Dona Onça, onde eu cozinho e sou proprietária. E esse bar foi um sucesso aqui no centro de São Paulo, fica aqui no edifício Copan. E eu quis retribuir, de alguma forma, para a sociedade o que eu estava ganhando da sociedade, que era fila na porta, muito movimento, muita gente entrando no meu restaurante, muitas premiações. Desde os 6 meses que eu abri o Bar da Dona Onça, eu comecei a ter reconhecimento pela minha comida, pela minha forma de trabalho. Eu comecei a trabalhar 20 horas por dia, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ter restaurante é sinônimo de trabalho insano. É insano o trabalho que a gente tem dentro de um restaurante. Então, não tem nada mesmo de glamour, não tem nada de muita festa. E tem, sim, de muito trabalho. Você tem que comprar, você tem que gerir pessoas, você tem que cozinhar. É quente, você queima a mão, você, enfim, tem que lidar com muita coisa. Mas, principalmente, eu aprendi a lidar com produto e com ingrediente no Bar da Dona Onça. E, desde o primeiro dia que eu abri esse restaurante, eu tive um único pensamento. Era ter o melhor produto, o melhor ingrediente, para que as pessoas que viessem ao Bar da Dona Onça conhecessem os melhores produtos do mercado. E o que são esses melhores produtos do mercado? São as empresas que ficam fazendo muita propaganda na televisão? Não.
Não são as empresas que ficam fazendo muitas propagandas em televisão. São pequenos produtores que a gente tem que ir atrás, tem que ir pesquisar, tem que viajar, tem que pegar um carro, tem que ir atrás deles, e eles vão nos trazer grandes produtos. Então, eu nunca trabalhei no Bar da Dona Onça com grandes marcas. Inclusive, no Bar da Dona Onça, nós não temos nem refrigerantes industrializados. Porque eu acredito em empresas, como eu assisti sua palestra, eu acredito também em empresas atuais, em empresas transformadoras. Comecei esse trabalho há 10 anos atrás, eu vou fazer 10 anos do Bar da Dona Onça. Eu acredito em fórmulas, em empresas que nasçam com um conceito diferenciado. Eu não acredito muito em empresas que se transformam. Pode acontecer, com raras exceções. Mas empresas que nascem hoje com um conceito e sabem onde elas querem chegar e descentralizam, né, que faz a descentralização, eu acho que essas empresas é o que o mercado está pedindo hoje. Então, eu comecei a trabalhar com galinha caipira de vários produtores, não só de um, porque um não consegue a demanda de grande produção, mas vários conseguem a demanda de produção. E eu ajudo várias famílias com o meu restaurante, comprando de várias famílias. Eu tenho um outro restaurante que chama Casa do Porco Bar, e eu começo a comprar vários produtos de porco de vários pequenos produtores. Eu começo a ir em busca de produtos orgânicos que consigam me entregar uma demanda melhor. E, principalmente, a gente precisa pensar na agricultura familiar, né? Que esses são os pequenos que não visam tanto lucro, mas eles precisam sustentar suas famílias. E eles sabem onde eles querem chegar. E, de uns 4 anos para cá, eu pensei, eu preciso doar um pouco disso para pessoas que não têm muita orientação, porque a gente fica meio sem orientação, porque não trabalha no ramo, trabalha em outros ramos, e a gente compra aquilo que vendem para a gente. Alguém que fala ou alguém que instrui. E aí você, dependendo da credibilidade da pessoa, você acredita ou não nessa pessoa, conforme a sua cabeça te intui a isso também, né? E eu comecei a trabalhar com os presídios, com a Fundação Casa, porque eu comecei a querer pesquisar o que o povo brasileiro e o que o meu estado, o estado de São Paulo, eles estavam... Como que essas pessoas estão se alimentando hoje? Como a gente está se alimentando hoje, dentro das nossas casas? O que a gente está comendo dentro da nossa casa? A gente está comprando tudo da indústria, a gente está procurando fazer uma coisa dentro da nossa casa mais saudável. O que a gente está dando para os nossos filhos comerem? Ou a gente está comprando a ideia de que a indústria, tudo que vem da indústria é muito bacana? A gente pode fazer um molho de tomate sem comprar uma latinha de molho de tomate, porque a gente faz um molho de tomate em 2 minutos. A gente faz um arroz em 2 minutos, a gente faz um macarrão em 2 minutos, e não precisa ter nada muito industrializado. O problema é que as pessoas perderam a conexão com o alimento. As pessoas estão cada vez mais perdendo a conexão com o produto. E aí elas esquecem que é possível e que é fácil. É que as nossas mães começaram a trabalhar. E aí a indústria começou a fazer produtos mais práticos para dar o entender que era mais prático para ela chegar, abrir um saquinho de molho de tomate, colocar na panela e está tudo pronto. Mas não é verdade, porque ao mesmo tempo que você abre um pacotinho de molho de tomate ou você abre, né, um saquinho, um sachêzinho lá de sabor, você tem um produto in natura que você refoga em 2 minutos. E as pessoas estão realmente perdendo essa conexão. E é uma pena, porque é tão mais fácil e é tão mais saudável, e isso já está tão provado que é melhor. E eu queria passar um pouquinho disso para as escolas estaduais. Então, eu fui convidada, depois do meu projeto na Fundação Casa, que eu fiquei lá 1 ano, ensinando os meninos um pouco sobre alimentação e com os menores infratores. 2 deles vieram trabalhar comigo.
e foi muito bacana. Agora eles saíram, estão trabalhando em Mairiporã, num outro restaurante, que você falou sobre como você incluir. Como a gente inclui é só contratar, viu? Essa inclusão é que você tem que acreditar e contratar. Não pode ter medo de contratar os menores infratores. A gente tem que orientar. E eles precisam ter segurança que a gente respeita, porque, na realidade, o problema é tão amplo da Fundação Casa, porque a gente quer usar sapato de marca, camiseta de marca, bolsa de marca, e aí quem não tem muita oportunidade também quer, e isso gera, né? A nossa vaidade gera muita coisa. A nossa vaidade gera vaidade nas outras pessoas também. Quanto mais vaidosos nós formos, mais vaidade as outras pessoas vão querer também ter. E não é que isso é ruim. É que isso, numa classe social que não está igualada, vira um problema, né? Então, há de se pensar e há que se discutir muito sobre o humano, né? Bom, e aí, voltando à alimentação, houve uma rebelião na Fundação Casa, houve lá, né, o ano passado, começaram as rebeliões, e eu fiquei lá um ano, óbvio que eu fiquei meio que sabendo que estava tendo um movimento diferente, e eu, então, comecei a me afastar. Me afastei em dezembro de 2015, e aí veio um convite da Secretaria do Estado, com o secretário novo, o doutor Naline, e o Levi, o Wilson Levi, que é o secretário dele, que é meu amigo e participa do Parque Minhocão, que é um outro projeto que a gente tem aqui no centro de São Paulo, para que seja um parque aberto às pessoas. Ele falou: Janaína, a gente precisa inovar a merenda escolar, porque a merenda escolar teve problemas, e, enfim. Eu falei: como é que a gente inova isso? Eu não sei, não tenho ideia. Ele falou: vamos conhecer os produtos, então, da merenda escolar? Então, eu fui conhecer os produtos da merenda escolar. E, realmente, a merenda escolar estava totalmente industrializada. Inclusive, ela está ainda industrializada, ela não mudou. Ela mudou em algum sentido, porque nós conseguimos transformar 220 escolas da região central pelo Cozinheiros da Educação. Nós trocamos tudo que era industrializado, nós trocamos por produtos in natura. Esse foi o primeiro passo. Então, em 2 anos, nós conseguimos, de 3.693 escolas, a gente conseguiu, com os treinamentos com as merendeiras, com as licitações do governo, a gente conseguiu, em 220 escolas, fazer essa transformação. Ontem eu tive uma reunião com a secretaria e eles me prometeram que isso vai ser expandido para mais 580 escolas a partir de agosto. Então, nós vamos ter, se Deus quiser e eu puder fazer tudo direitinho, porque eu sou voluntária desse projeto, e é bem árduo para mim quando eu começo esses treinamentos. Então, a gente vai conseguir ampliar para quase 1.000 escolas. E, a partir disso, a gente tem um longo caminho pela frente de colocar todo esse trabalho, todo esse projeto em mais 2.300 escolas. Então, quer dizer, isso deve demorar pelo menos uns 2 anos, né? Eu acredito que, se em 2 anos eu só conseguir colocar em 220, e com muito esforço, porque, claro, não é uma coisa fácil, gente, não é? O governo está me dando a oportunidade de fazer isso, ele também está se dando a oportunidade de fazer isso, mas a estrutura disso eu sei que é muito complicada, porque você entregava a mercadoria uma vez por mês, hoje você tem que entregar essa mercadoria 2 vezes por semana, né? Essa in natura. Então, a logística disso é muito complicada, porém deu certo em 220 escolas. E esse projeto vai ser ampliado. Assim, eu espero, eu acho que todo mundo tem que cobrar um pouco isso do governo do Estado. E ele está super aberto para que isso ocorra, né? Porque senão eu não estaria aqui falando com vocês com tanta transparência. E o mais legal de tudo isso é porque o Brasil ele é o único país que consegue fazer isso. Por quê? Porque nós somos o país do agronegócio.
Nós somos o país da alimentação. Nós que exportamos. Nós não importamos. Então, por isso que nós podemos virar referência de alimentação mundial. Porque muita gente tentou mexer em merenda lá fora, teve um outro chefe de cozinha na Inglaterra que tentou mexer, mas deu errado. Se a gente conseguir fazer esse trabalho aqui, a lição de casa direitinho, como a gente fez essas 220 escolas, junto com o Wilson Levy, junto com a Georgia, junto com o Dr. Naline, junto com o governo do Estado, seja ele quem for, ou seja o secretário que for, a gente vai ser referência de alimentação mundial infantil. E vamos caminhar para que isso ocorra, porque tanta coisa está acontecendo no Brasil e a gente pode bater no peito e falar, não, a gente vai alimentar 2.500.000 alunos, porque até então são só 220 escolas. A gente não está nem na pontinha do iceberg, a gente ainda nem começou. Tá? Bom, para vocês entenderem um pouquinho desse projeto e um pouquinho sobre a Janaína Rueda, eu sou uma mulher muito espontânea, eu sou o que eu sou boêmia, eu gosto do povo, eu gosto de lidar com o povo, eu gosto de comida de rua e eu tento passar orientação na comida de rua para que essa comida de rua melhore. Então, eu fico focada no que está acontecendo para que as pessoas não consumam mais tanto sódio, linguiça, salsicha industrializada, para que as pessoas façam uma troca desses produtos, para a gente ir melhorando a nossa educação, porque quando a gente chega na Europa, a educação alimentar ela é bem mais avançada, porque eles já têm um histórico. Quando você pega do México para baixo, é diferente, porque a América Latina ela é um pouco mais atrasada do que os outros países em relação à alimentação. Infelizmente, eu tenho que falar isso, mas tem países piores do que o Brasil, porque eu estou mapeando bastante a América Latina, e a gente não precisa se desesperar, porque a gente não está em último lugar. Mas a América Latina como um todo está bastante complicada. Então, vou passar um videozinho para vocês saberem quem eu sou, e aí a gente encerra minha apresentação. Pode rodar. Bom, nasci em 1975, na região do Brás. E aqui é onde começou a minha história. Eu deixei a chorar de alegria. Então, quando eu fui morar com a minha avó, eu ficava entre minha mãe e minha avó, lá na Vila Zelina. Então, conheci uma culinária muito peculiar, que hoje até entrou na moda. E lá, eu arrumei um emprego, que foi na panificadora Cepam. Foi muito gostoso ter trabalhado numa padaria. Quando nós éramos adolescentes, eu e minhas amigas de infância, o quanto nós trabalhamos na Queropita como voluntárias. E jamais vou esquecer, né, das cantinas do Bexiga, do Capuano, que é a cantina mais antiga. É um restaurante do coração, é minha raiz, porque morei ali. Então, tenho muito orgulho pelos meus filhos gostarem dos restaurantes que a minha avó gostou, a minha mãe me levou, e eu continuo passando essa tradição para os meus filhos. Quando eu fui morar no Bexiga, a quadra da Vai Vai era embaixo da minha janela. O samba me fascina. Quando eu era criança, eu não podia escutar um batuquezinho que eu já saía dançando. E é verdade. O Bar da Dona Onça é minha vida, é minha casa, é minha alegria de viver, é onde eu encontro pessoas
é onde eu conheço pessoas, é onde eu revivo coisas, vejo coisas novas. O Bar da Dona Onça é tudo. A cabeça branca. A vaidade é assim, põe o tonto no alto, retira a escada, fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Pra que esse orgulho? O estrogonofe é o prato, para mim, ícone da cozinha internacional paulistana. Marchando um estrogonofe de filé. Quando esses chefes belgas chegaram aqui em São Paulo, então começou a moda dos flambados e todos os restaurantes chiques tinham o estrogonofe. Eu acho que toda criança gosta de estrogonofe. Os meus filhos hoje amam estrogonofe. É um prato que para mim é o que me direcionou para a cozinha. Eu gosto de fazer, o que eu gosto de mostrar. Sem dúvida nenhuma, sempre vai ser o estrogonofe. E aí o estrogonofe vai para merenda escolar, gente. O projeto Cozinheiros da Educação, ele surgiu com o propósito de pensar um cardápio que seja nutritivo, saudável e saboroso para a nossa alimentação escolar. Para que isso seja possível, nós precisamos, primeiro, de substituição dos alimentos industrializados por alimentos in natura. Nós precisamos desenvolver um cardápio e nós precisamos empoderar as nossas merendeiras, os nossos cozinheiros, as nossas cozinheiras da educação. Acho que o principal protagonista desse projeto são os cozinheiros e cozinheiras da educação. Para a gente ter um projeto bem articulado, nós trouxemos a chefe de cozinha Janaína Rueda, que é uma das 10 melhores chefes de cozinha do Brasil e que tem uma pegada muito grande da gastronomia tipicamente brasileira. Foi aqui, então, nós criamos os 10 pratos para colocar na primeira escola piloto, que aí depois começou no Maria José. Então a gente já estava bem alinhada, eu e ela, com as receitas, a forma de preparo. Os pratos ficam aqui também na Vai Vai. Então, e o valor nutricional para os atletas, ela deu aprovação. Tá bem diferente do antigamente, tá mais gostoso, mais saudável, tá tipo aquele gosto de fresco, tipo, feito na hora, assim, tá muito bom. Eu achei que foi ótimo. Se ficar sempre assim, eu vou comer só na escola. Eu vim trazer minha mãe e minha avó pra comer aqui também, que tá muito gostoso. O mais interessante é exatamente isso, é trabalhar o in natura, né? Dar uma qualidade de vida melhor, de alimentação melhor para as crianças. Foi uma experiência maravilhosa, eu adorei. Tudo que ela me ensinou, aprendi muito e vou continuar para sempre, vou respeitar o trabalho dela, viu? E as crianças também adorou, foi tudo aprovado, tudo que ela fez. Eu gostei muito dela, que ela chegou, uma chefe que colocou a mão na massa e é chefe maravilhosa. Uma alimentação feita com carinho, com cuidados, com uma orientação que seja nutritiva, mas também de aspecto agradável e com capricho no sabor. Isso vai acrescentar a experiência de vida deles. Estou surpreendida, eu estou feliz, eu estou contente porque eles me deram total liberdade. Eles me deixaram realmente colocar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todo o meu amor. Eu estou alimentando a alma, a vida, pessoas, eu estou alimentando a minha alma, eu estou alimentando a alma de muita gente e eu acho que isso não vai ter preço para mim. Na verdade, a gente está só começando. Isso tomara que seja para sempre, né?
Bom, gente, é isso. Espero que todo mundo tenha ficado com fome, né? Depois desse vídeo. Eu, de verdade, estou bastante ansiosa para que esse projeto ele vingue, ele realmente tenha uma expansão. Óbvio, tem muitos obstáculos, né, a serem perseguidos e passados, porque não sou eu que compro os produtos, eu faço as receitas, mas tem aí as licitações, as pessoas que vão, e a gente fala muito da agricultura familiar, de colocar o pessoal da agricultura familiar fornecendo esses produtos para o estado de São Paulo, as empresas não ficarem, para que eles não fiquem na mão de uma empresa só, que eles descentralizem, né? Que vários produtores consigam vender para o governo do estado. A gente luta por um país melhor, a gente quer um país melhor, a gente acredita, a gente tem que ter esperança em acreditar na política pública, e é só assim que a gente vai deixar um legado, porque, como a Ana falou, a gente não pode visar só o lucro ou só o poder, né? A gente tem que ter poder de mudança, a gente tem que ter dinheiro para sobreviver, mas a gente não pode pisar no nosso próximo, nem no ser humano. Eu quero que todo mundo que esteja aqui leve um pouquinho dessa sementinha da transformação da alimentação no mundo, e que cada um de vocês comece a pensar o que vocês estão comendo na casa de vocês e o que vocês estão dando para o filho e para o neto de vocês. Muito obrigada, gente.